Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. WhatsApp 99688-9996. MC Caixas, MDF e Bordados. WhatsApp 84991978996. Lajedos Residência, garanta já o seu lote. WhatsApp 988898205. Superação, algo que pouca gente consegue fazer. Mas como é importante aprender a se superar. Superar é você passar pelo problema, enfrentar o problema, dar a volta por cima e seguir em frente. Essa mulher que eu vim conhecer a história hoje é uma mulher que manda muito bem. O nome dela, um nome diferente, Shirley Gama. E ela vai contar um pouco da sua história de superação para o Mandou Bem. Shirley, muito obrigado. Shirley, né? Shirley, muito obrigado por participar do Mandou Bem. E dividir conosco agradeço. essa história linda de superação que você tem. O que a gente quer conhecer quem é Shirley, onde nasceu, onde estudou, a família, até chegar nas superações. Aliás, você começou a superar logo cedo, né? Isso. Então, eu sou Shirley, tenho 41 anos. Sou professora do Estado, da rede estadual. Atualmente estou na coordenação administrativa e financeira da escola. E sou a filha mais velha, né? Tenho mais 2 irmãs. Morei até os meus 32 anos com a minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 16 anos. Como foi esse choque? Foi bem difícil, né? Porque... O que mais sentiu? O que você mais sentiu nessa separação? A questão da ausência do meu pai, né? Ele ficou um pouco ausente. Ele não mora aqui no estado. A presença paterna ainda é muito importante para a menina, né? Muito. E aí ele foi morar em Aracaju, né? E a gente ficou com a nossa mãe. E depois a minha irmã do meio... Sua mãe trabalhava? Não, trabalhava em casa, né? Um trabalho... E como é que vocês se superaram nesse momento? Então, assim, nossa mãe sempre foi muito guerreira, né? Sempre foi muito parceira, a gente sempre teve um diálogo, né? Então, assim, ela ajudou muito a gente nesse momento, né? A incentivar. Mas como é que vocês sobreviveram? Porque ela não tinha salário. Não, mas o meu pai, nesse Ajudava. caso, dava pensão, pagou a pensão, sempre pagou a pensão, arcou com, né, as despesas básicas, né, pra gente. E a gente vinha estudando, né? A gente sempre foi muito estudiosa, muito esforçada. Esse aqui é meu filhinho, Roger. A chupeta, depois a mamãe dá a chupeta pra você. E aí você, 16 anos, né? Passou 16 anos, passou essa primeira superação, né? E aí a gente veio, né, que não é fácil, como todo mundo sabe, quem é filho de pais separados é bem difícil, né, a situação, mas a gente foi enfrentando e conseguimos vencer essa etapa, né? Então, estudando bastante, né? Me formei em pedagogia, minhas irmãs também, né? Cada um seguiu uma carreira. A minha irmã do meio, que eu sou a mais velha, a do meio foi morar no Rio de Janeiro, né? Estudou lá. E eu fiquei morando com a minha mãe e minha irmã caçula aqui. Nós não temos família em Natal, né? Vocês são de onde? A minha mãe era do Rio, meu pai de Aracaju. Mas a nossa família toda por lá. Então, aqui só a gente. Como é que vocês vieram parar em Natal? Meu pai era marítimo, né? E ele embarcava aqui, né? E aí minha mãe veio com ele e firmou residência aqui. E assim a gente nasceu. E ela gostava muito de Natal. E por causa da violência do Rio, não quis voltar mais. E assim a gente ficou por aqui. Perfeito. E aí, como é que foi essa sua chegada no magistério? Então, eu comecei a ver que eu tinha assim, um dom, né? Assim, gostava da área da educação. E aí me interessei por fazer pedagogia. Prestei vestibular, passei no meu primeiro vestibular. Fiz um pouco tarde, porque eu cheguei a fazer a inscrição uns 2 anos antes. Fiquei com receio, com medo, não fui fazer a prova. Mas aí no ano que eu fiz, aí eu até pensei, eu disse, poxa, eu podia ter feito antes, né, e tal, mas com medo... Tudo no tempo certo, né? Tudo no tempo certo. E aí eu fiz pedagogia, né,
Estudei 5 anos, passei na UFRN, né, e concluí os estudos. E aí, nisso, eu morava com a minha mãe e minha irmã caçula, né, a gente morava em Ponta Negra, entraram na nossa casa, teve um roubo, né, entraram, a gente ficou com muito medo de ficar morando em casa e nos mudamos para um apartamento. E aí a gente mudou para esse apartamento. Nessa mudança para o apartamento, a minha irmã caçula foi estudar fora. Passou em uma faculdade, foi estudar fora, né? Em outro estado. E eu fiquei com a minha mãe sozinha. A gente alugou um apartamento de 3 quartos maior, porque quando a família viesse, as minhas irmãs, enfim. E aí quando foi, isso no ano de 2015, aí eu fui e fiz uma cirurgia, né? Precisei fazer uma cirurgia. No momento que eu estava para me operar, minha mãe adoeceu. Minha mãe ia, inclusive, ficar comigo, nem pôde me acompanhar. Minha irmã veio, ficou com ela, enfim. E aí, rapidamente, ela foi diagnosticada com uma metástase no fígado e veio a falecer. E aí eu tinha acabado de me mudar, né, com ela, e tive que fazer uma outra mudança, e dessa vez eu fui morar sozinha. Então, assim, isso para mim foi muito difícil, porque eu acostumada com a minha mãe, né, a vida inteira, e me vi sozinha literalmente, porque nem minha irmã estava mais aqui, né, então fiquei realmente sozinha. Foi quando eu mudei de escola, né, eu trabalhava em Mãe Luísa, e aí eu vim trabalhar em Neópolis, e aí nessa escola eu conheci a minha sogra, que se tornou... E foi grande cupido, né? E assim, fez um papel muito importante para mim de família, então assim, chegava finais de semana, eu estava sozinha, ia para a casa dela, e assim a gente fez uma amizade, e ali eu conheci ele, né, meu esposo. E aí a gente foi, né, a gente casou. Tiveram Roger? Tivemos Roger, né, Roger, em 2020, bem naquele boom da pandemia. Certo. E a gente viveu... Ele nasceu no meio daquela... Foi, em 2020, em abril, né? E aí ele... Você quer comer? Vou dar aqui seu biscoitinho. E aí Roger nasceu, né? E a gente foi acompanhando. A gente, em casa ele estava trabalhando home office, certo, né? Eu estava afastada das minhas funções, né? E teve a questão da pandemia. Certo. E a gente ficou, como eu posso dizer, em casa, né? Fazendo todas as atividades. As atividades em casa. E aí nasceu Roger nasceu, né? a gente começou a perceber que ele tinha uns atrasos no desenvolvimento, aí nisso procuramos um neurologista, e aí nesse meu tempo a gente contraiu a Covid. Você e seu esposo? Isso, e Roger. Roger também? Isso, só que foi meio conturbado porque chegou o momento da vacina, meu esposo se vacinou num domingo, estava tudo bem, e aí ele começou a ter, digamos, as reações da vacina. Certo. E eu me vacinei na segunda, também estava bem até então, e comecei a ter essas reações, algo que era meio que esperado, né? Só que quando a gente, em vez de melhorar, meu esposo estava piorando, estava ficando com muita falta de ar, ele era asmático. E aí o que chamou a nossa atenção foi que no final da semana, Roger apareceu com febre, então a gente ficou preocupado, fizemos o teste da Covid e positivamos para a Covid. Então os três foram positivados para Isso, para a Covid. E aí, nesse meio tempo, Rogério, meu esposo, piorou muito, né? Precisou se internar. E aí ele precisou usar aquele capacete, comprei o capacete, no mesmo dia que ele usou esse capacete à noite em Tubarão, ele chegou a falecer. Quer dizer, foi uma outra pancada, muito, né? Muito Porque grande. Você estava casada e ele... De repente, né, meu filho estava com 1 ano e 1 mês. Desencarnou de Covid. Isso, de Covid. E aí o seu filho estava com 1 ano e meio também com Covid e você com Covid também, isso, né? Recém saindo. Isso. E como foi se superar desse momento? Você se vê mais uma vez sozinha. Você ficou sozinha quando perdeu a mãe, quando a mãe desencarnou. E agora você... mais uma vez sozinha quando o marido desencarna. Confesso que foi Fica você e seu filho, que você já tinha identificado que ele tinha autismo, né? Isso. Não, aí nesse processo, né, que a gente tinha começado, mas até então tinha parado. Certo. Aí eu continuei, né, e aí o Roger foi diagnosticado com autismo. Tá, e como foi essa superação da perda do marido, da notícia, da confirmação? Então, eu confesso que eu fiquei um tempo anestesiada, né? Fiquei um pouco depressiva até. Precisei de
fazer tratamento, né? Precisei realmente de um apoio. Então, até hoje eu faço tratamento com psiquiatra, com psicólogo, né? Passei um tempo assim à base, digamos, até de medicação. Que é uma coisa normal, se precisa ter que pedir ajuda, né? Então, assim, isso é para quem está nos assistindo perceber, olha só, essa mulher é forte, como vocês estão vendo, mas um dia ela precisou de ajuda, ela necessitou e buscou um profissional de saúde, um psiquiatra, um psicólogo. Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Está doente, está necessitado, não está se sentindo bem, procure um profissional da área de saúde, porque só ele poderá lhe encaminhar, claro que com fé em Deus também, lhe encaminhar para o medicamento certo, para que você possa conviver. Sim. E é por isso que ela está conseguindo se superar. Sim. E por isso mesmo eu queria mostrar para você, telespectador, que às vezes tem um pequeno problema e a gente somatiza demais. Eu queria que você na câmera do Manda Bem agora mostrasse como é que você manda bem, deixando uma mensagem para as mães, para os pais, para as pessoas em si, que às vezes precisam de buscar ajuda e tem vergonha, ou às vezes por um pequeno problema elas somatizam demais. Eu queria que você mostrasse uma mensagem para elas, ou para eles todos que estão nos assistindo, como você superou e como você está aqui hoje diante da gente, diante das câmeras, de pé, firme e forte como diretora, coordenadora financeira dessa escola. Então, gente, assim, fácil não é. A gente tem que viver um dia de cada vez. Tem dias que, como eu estava dizendo a José, são difíceis, né? Outros são mais leves. E a gente tem que buscar muita força, a força interior que a gente tem, e principalmente a força em Deus, porque assim, apoio nem sempre a gente tem, né? Empatia, às vezes, também é uma coisa que está um pouco distante do ser humano, mas a gente tem que buscar força para superar e seguir, porque a vida segue e nós temos que ir em busca do que é melhor para a gente. Agora um cheiro em Roger. Esse aqui é o meu Roger. E a gente está aqui e vamos continuar essa vida aí, que tem muita coisa para viver aí. É isso. O Manda Bem é superação. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com outra história de superação. Ó. Tinindo, você vai adorar. Fardamentos, camisetas, calças, batas e bonés, é só na CB Bonés. Fardamentos muito rápido e fácil de encontrar. E muito mais produtos para personalizar sua empresa ou evento. É só na CB Bonés. Fardamentos, ligue 20 30 20 20, venha confirmar. Sua empresa de cara nova, ligue 20 30 20 20 ou acesse o site www.casadoboné.com.br. Lajedos Residência, um condomínio com espaço que vai te proporcionar descanso, diversão, belas paisagens e momentos inesquecíveis. Playground, espaço pet, espaço fogo de chão, espaço gourmet, churrasqueira, piscina adulto e infantil, guarita 24 horas. Tudo isso em breve no seu paraíso particular, na Serra de São Bento. Lajedos Residência. Garanta já o seu lote. WhatsApp 84-98889-8205. A Clínica HC Cardio possui uma infraestrutura aconchegante, com atendimento humanizado e especializado em cardiologia, geriatria e clínica médica. Dispomos também de exames cardiológicos como ecocardiograma, teste ergométrico e muito mais. Funcionamos de segunda a sábado e também atendemos por convênios. E para sua comodidade, temos um estacionamento ao lado. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. MC Caixas e Arte em Laser. Decore sua casa ou sua festa com nossos produtos. Cortamos MDF, pinos, compensado e acrílico. Temos cestas e bandejas para aniversário e casamentos. Caixas e artesanatos em barro. Na MC Caixas, tudo em caixa. Mercado Público Velho de Parnamirim, Box 14. WhatsApp 84-99197-8996. E o Manda Bem está de volta. E como eu falei para vocês, é superação na veia. As pessoas muitas vezes acham, quando alguém está no sucesso, quando alguém vence na vida, que foi muito fácil. Mas nada é fácil. Fácil é só na cabeça das pessoas. E o impossível está aqui no meio da cabeça, entre as duas orelhas. Não existe impossível. Ou seja, o impossível é o lugar que não existe.
E o Mandou Bem de hoje a gente vai mostrar para vocês a história de Gabriela Ferreira, essa mulher aguerrida e que faz muito bem as coisas. Gabriela, muito obrigado por participar do Mandou Bem e já vamos conhecer a sua história, né, de superação, de dificuldades e de conquistas. Muito obrigada pelo convite, José. É uma alegria poder estar aqui compartilhando esse momento. E a minha história, né, com a ponto de, quem sabe, inspirar outras pessoas. Eu sou mineira, nasci no interior de Minas Gerais, em Governador Valadares, né, tive uma infância muito tranquila. Eu costumava ir muito para o clube. Lá era muito comum as famílias irem para a piscina, até porque Valadares é uma cidade muito quente mesmo. Conheço, eu dei 2 palestras lá. Então, aos finais de semana, quando era férias, eu estava indo para casa dos meus avós. Minha avó ainda morava no interior, mais interior ainda, em Tumiritinga. E lá era um quintal enorme. E você ia passar final de semana lá? E eu passava final de semana lá, E é um momento bacana, né? É muito maravilhoso, porque quando eu estava lá, eu ainda estava com meus primos, né? E aí tínhamos um quintal enorme, que tinha muitas frutíferas. Você ficou lá no interior até que idade, até que época? Eu fiquei em Valadares até meus 14 anos de idade. Foi quando eu fui para Bahia com a minha mãe. Aí eu morei lá apenas 1 ano. Por conta dos estudos lá, a gente percebia... Que cidade você foi morar? Eu fui morar em Porto Seguro. Assim, Morei você em foi Porto morar Seguro. em Porto Seguro, né? Tá bom. Morei 1 ano Um lugar lá. lindo, bacana. Em Porto Seguro. E quando eu estava estudando, eu senti, e minha família também, meus pais sentiram que o estudo lá em Porto Seguro, era um estudo muito fraco na época, né? A escola assim não conseguia entregar aquilo que eu precisava para aquele período. Você já estava bem adiantada com relação Exatamente. ao grupo, né? E era uma época que tinha muitas greves nas escolas públicas. Foi quando meu pai disse: não, Gabriela, vem morar comigo, porque aqui eu consigo te dar uma condição de estudo melhor. Foi quando eu realmente decidi. Foi um momento muito desafiador para mim e para minha mãe, com certeza. Se desgarrar da mãe. Exatamente. E voltar para Minas Gerais. E voltar para Minas. Sua mãe continuou em Porto Seguro? Minha mãe continuou em Porto Seguro. E você foi para Minas? E eu voltei para Valadares, voltei para Minas. E aí? Lá eu consegui estudar, fiz o ensino médio em escola pública, numa escola muito boa na época, chamada Interescolar. E foi quando eu comecei a despertar o desejo pela profissão. De enfermeira? De enfermeira. Foi lá que eu comecei a ver orientações assim, de como era cada profissão. E foi quando a biologia já me chamava mais a atenção. Gabriela, o Gabi para os próximos, essa sua área que você trabalha na enfermagem é uma área muito específica para o nosso telespectador que está assistindo. Ela trabalha com mulheres, ela acompanha as mulheres desde a gravidez até o parto, né? E o pós-parto, né? Exatamente. Esse é um trabalho muito diferenciado do que você faz. E qual é uma experiência, por exemplo, essa experiência de acompanhar uma mulher parir, a criança chegar, nascer, chegar no mundo, pegar nas tuas mãos ou junto com o médico, você também está... É uma equipe, na verdade, não é uma pessoa só. Qual é a experiência quando chega um bebê no mundo, nas suas mãos, na mão do médico e passa para você? José, eu sinto que é um momento que eu digo que a gente não escolhe, a gente é escolhido para isso. Nós somos testemunhas da chegada de um ser a esse mundo. De uma nova vida, De uma nova vida. Então, para mim, isso é algo muito sublime, né? E quando eu fiz a faculdade de enfermagem, durante a graduação, eu tive na parte da prática mesmo, né? De ir para o hospital, vivenciar isso na maternidade. E aí eu me deparei com esse primeiro encontro. Eu estava na urgência e uma mulher chegou em trabalho de parto, o bebê já estava nascendo dentro do carro. Eu simplesmente peguei o bebê e coloquei no colo, que é o lugar onde ele deve estar após o nascimento. Então, isso me despertou ainda mais. E foi por aí que eu comecei a trilhar. Então, eu comecei a trabalhar mais nessa área de cuidado com a maternidade. Então, esse primeiro momento... Você não é doula, então, né? Não. Doula é uma coisa, né? Doula é uma coisa. Doula é aquela profissional que é responsável por cuidar do emocional dessa mulher durante o trabalho de parto, né? Eu tenho uma parte técnica. É claro que quando eu estou cuidando de uma mulher, eu tenho essa sensibilidade de olhar para ela, porque ela está num momento de vulnerabilidade. E uma coisa, para o nosso telespectador, que todos eles também deve ter essa curiosidade. Existem várias formas hoje
de parir, né? A mulher parir. Por exemplo, tem o parto dentro d'água, acocorado, em pé, deitado. Eu fui num evento onde eu vi vários vídeos desses tipos de parto. Qual é o parto que lhe dá mais emoção de você trabalhar? É o que a mulher... Você. Sim. O parto que mais me emociona é o que a mulher é protagonista dele. O que eu quero dizer com isso, Jussier? É que a mulher é que escolhe a posição que é mais confortável para ela. Eu já vi partos lindos acontecerem com a mulher em pé. Eu já vi partos lindos acontecerem com a mulher de 4 apoios, né? É como se o parto em si, ele é como se fosse um gatinho que tá uma gata que tá para parir. É no cantinho ali, não tem muitas pessoas em volta. É no silêncio. Então, os partos mais bonitos é quando a mulher é protagonista do parto. E aí, a posição é a que ela achar melhor. Chega um momento do parto em que todas as posições estão doloridas. A que a gente não recomenda é essa mulher que vai parir deitada. Porque a própria anatomia do parto, a própria anatomia da mulher, quando ela tá com a pelve dela, né, e a região sacral e o cóccix para a maca, isso diminui o diâmetro de passagem desse bebê. Então, vai estar mais sofrimento para a criança, exatamente, né? Mais sofrimento para ela. E para a criança também. Exatamente, porque diminui esse diâmetro. Então o parto, na verdade, o parto acocorado, às vezes, deve ser um parto que a posição mais fácil, digamos assim. Né? A posição que permite maior espaço, né? A passagem do bebê. O esforço vai existir de qualquer jeito. Mas é a posição acocorada, a posição de, como eu falei, de 4 apoios, a mulher de lado também, eu já vi mulher parindo de lado. Muito né? bem. Então, todas essas posições Você tem uma empresa chamada Flor de Mandacaru, né? Eu sou gestora da Cuidar, assistência de enfermagem e faço parte da equipe Flor de Mandacaru. A Flor de Mandacaru é uma empresa a qual eu tenho um carinho muito grande por ela, porque é uma equipe de médicos e enfermeiras obstétricas que fazem esse cuidado durante a gestação, durante o parto, né? Nos casos de assistência ao hospital. Como você veio parar em Natal? Ai, essa história é muito boa de contar, Jussier. É uma superação também, porque foi ficar longe da minha família mesmo, né? Mas eu mudei para Natal porque eu me casei. Mas como você conheceu seu marido? Aonde conheceu? Aonde eu conheci ele? Eu conheci ele mesmo em Recife, no aeroporto de Recife. Como é? Você estava no aeroporto, ele também? Não foi assim. Nós temos um amigo em comum. Ela disse, olha, tem um amigo meu que tá solteiro. E aí, eu tô pensando em passar seu telefone. Eu, pois passe. Aí passou, a gente começou a conversar e fomos conversando. E foi quando eu fui passar umas férias em Maceió. E esse amigo nosso morava em Maceió. E aí ele foi me buscar em Recife. No aeroporto? No aeroporto. E nós fomos juntos. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele, foi no aeroporto de Recife. A química foi em Recife? Foi. Mas aí a gente entrou no carro e foi para Maceió. Aí nós passamos uns dias lá em Maceió, a gente foi se conhecer pessoalmente, foi conversar ainda mais. Ficamos conversando durante um tempo, isso em 2016. Então, quando foi em 2019, a gente começou a namorar. Isso eu tava morando em Curitiba. Ele saiu daqui de Natal para ir lá em Curitiba. Um homem apaixonado é uma coisa séria, né? Ele foi. Quando ele falou que ia, eu falei, eu acho que ele tá vindo pra me pedir namoro, porque ele despecar de Natal pra vir pra cá, não ia ser à toa, né? E aí você aceitou na hora e já casou? Eu aceitei. Aí nós namoramos durante 2019. Quando foi em março de 2020, eu estava me mudando pra cá. Pelo menos já adiantou alguma coisa, pelo amor de Deus, que... Aí mudou de Maricá para Natal, não conhecia ninguém. E olha, eu vou te contar uma coisa, que no dia 25 de março foi quando estourou a pandemia. Você lembra disso? Lembro, claro. Eu estava viajando para João Pessoa quando mandaram voltar, que eu ia fazer uma palestra lá. Jussier, eu estava no aeroporto às 3 horas da manhã e o meu voo era para vir para cá, era às 6. Quando foi... Era 6 não, era 9 horas da manhã. Aí quando foi umas 6 horas, eu vi no painel assim, voo para São Paulo cancelado, Rio de Janeiro cancelado, Salvador cancelado, todos os voos tinham sido cancelados. E nesse período, eu fiquei, e agora, como é que eu vou fazer? Aí eu falei para a moça do guichê, eu falei, olha moça, deixa eu te contar uma coisa, eu vou casar amanhã. Eu preciso estar em Natal, me coloca para qualquer voo do Nordeste, mas eu preciso estar em Natal. Aí ela, peraí. Aí foi achar um voo para mim, para São Paulo, 4 horas da tarde, que eu só ia chegar em João Pessoa.
Quando ela falou comigo, João Pessoa, eu falei, mulher, é esse mesmo que eu vou, pode me colocar nele. E aí eu lembro quando eu cheguei em João Pessoa com aquele monte de mala, né? Eram 5 malas assim, suada, toda lá, né? cheia de luva, né? Que na época eu tinha que ficar colocando luvas, máscaras. E eu chegando toda cansada, assim, ele olhando pra mim, tipo, nossa, você chegou. Eu cheguei, me chamou pra vir, eu vim. Eu tô aqui. Tô aqui. E aí hoje você também tem uma outra atividade, né? Além da enfermagem, ou seja, dessas empresas que você trabalha, você também exerce uma outra atividade, né? Que a gente vai descobrir agora, né? Vamos abrir o jaleco e mostrar pro povo. Eu, enquanto não sou enfermeira obstétrica, sou vendedora da Fulô Jardim. Quer dizer, você de qualquer forma está produzindo vida, né? Estou. Porque aqui nessa empresa, Da Fulô. empresa de muda aqui, de plantas, também vende, é vida que se vende aqui, né? Ah, com certeza. Aqui... Vida que se vende, não é vida que se trabalha, que se planta, que se colhe, né? Que germina também, Com né? certeza. Aqui E a aí Fulô Jardim... eu cheguei aqui hoje, inclusive, você não estava com jaleco de enfermagem, você estava com jaleco, com a bata, né? Com eu tava aqui com o avental da o avental Fulô. da Fulô. Eu costumo dizer que enquanto eu não estou cuidando das sementes dos humanos, estou aqui cuidando das sementes das plantas da natureza. Essa foi boa, gostei. Eu queria que você mostrasse, desse uma mensagem de superação para as pessoas naquela Câmara do Mandou Bem. Meu pai sempre falava comigo que quem faz a mesma coisa obtém o mesmo resultado. E eu trago esse conselho, assim, para a minha vida, de ter coragem de se movimentar, ter coragem de ousar, né? Eu venho de uma família que eu tenho isso muito forte dentro de mim, de ter coragem de realizar sonhos, e desde que eu comecei a ter consciência de como é bom esse movimento de fazer as coisas acontecerem, o quanto isso tem me amadurecido, o quanto isso tem me tornado o que eu venho sendo hoje, né? E cada vez mais eu procuro entregar ainda mais aquilo que eu sou, do jeito que eu sou, com o melhor que eu posso ser. Então, que obrigada. maravilha, que maravilha. Gabriel, muito obrigado por esse bate-papo. Eu agradeço, Jussier. A colocar a sua história para todo mundo ver. E é isso. O Mandou Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical Record TV. Mas não saia daí que a programação continua muito boa. Tchau, galera! Programa Mandou Bem com Jussier Ramalho. Oferecimento: Casa do Boné e Fardamento. WhatsApp 98730-2020. casadoboné.com.br. Clínica HC Cardio, cuidando da sua saúde. WhatsApp 99688-9996. MC Caixas, MDF e Bordados. WhatsApp 849-9197-8996. Lagedos Residência, garanta já o seu lote. WhatsApp 98889-8205.